meu pai estava abrindo uma empresa de sócio com um amigo dele. Esse amigo era do emprego anterior que eles tinham. Foi assim, eles saíram dessa empresa, pegaram o acerto e resolveram montar esse negócio junto, né? E até então, lá em casa, ninguém conhecia esse amigo dele. E como a gente ia acabar tendo que conviver, meu pai resolveu fazer um jantar para poder apresentar ele pra gente. E eu nem me arrumei muito naquele dia, porque eu pensei, não vai ser nada formal, né? Vai ser só ele e a gente, então não vejo necessidade. Só que quando esse cara chegou lá em casa, eu arrependi amargamente de não ter caprichado mais no visual, porque eu fiquei apaixonada, sério. Foi amor à primeira vista. E eu nunca tinha me sentido atraída por um cara tão mais velho assim, mas por ele eu fiquei alucinada. E foi tão engraçado que, à primeira vista, ele também sentiu isso por mim, sabe? E eu podia perceber pelo jeito que ele me olhava. Sério, ele me olhava parecendo que ele tava me comendo com os olhos, sabe? Você conhece essa expressão aí? E nós dois passamos a noite assim, sabe? Ele conversava com o meu pai, mas ele ficava encarando pra mim, sabe? E eu toda sem jeito, tentando disfarçar pro meu pai não notar, né? Porque eu sabia muito bem que ele não ia gostar. E depois daquele jantar, a gente passou a conviver muito. Era jantar junto, era negócio de trabalho, sabe? Vira e mexe a gente tava em alguma ocasião junto e era desse jeito. A noite inteira ele me paquerando e eu dando bola, mas sem uma oportunidade da gente conseguir conversar, conseguir ter uma coisinha a mais, sabe? Porque assim, o meu pai, ele nunca que ele podia perceber isso, porque ele não ia aceitar. O cara tinha uns 40 anos e eu tinha 17, então pro meu pai, sabe, idade julgava demais da conta. E aí teve um dia que eles fizeram uma confraternização na empresa deles, já tinha um tempão que a gente se conhecia e tava nessa paquera, sabe? E aí lá a gente teve a oportunidade de se falar e algumas coisinhas a mais. Teve uma hora que eu percebi que o meu pai e a minha mãe, eles já tinham bebido um pouco demais e tava meio que alegrinho, distraído, então eles não iam perceber assim, sabe? Então eu meio que fiz sinal pra ele que tava indo pro banheiro pra ele poder vir atrás de mim. E aí quando eu fui, que ele veio, sabe? Ele chegou em mim e falou assim, menina, tem um tempo que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser beijar essa sua boca. E nós dois tava num desejo tão grande, sabe? Nisso a gente entrou pro banheiro e lá rolou o nosso primeiro beijo. Só isso que rolou, só um beijo e uns amassos assim, né? Porque a gente realmente tava com muito desejo no outro. Só que nada além disso. E aí, naquele dia, eu consegui também passar o meu telefone pra ele, porque nem isso eu nunca tinha conseguido, acredita? E depois a gente, né, passou a conversar mais, pelo telefone a gente conseguiu marcar uns encontros escondidos, e assim foi indo, até que nós dois começou a namorar. E desde o começo do nosso namoro, ele queria contar tudo pro meu pai, só que eu não deixei. Eu sabia que meu pai não ia aceitar, eu não queria correr o risco de estragar a amizade e a sociedade dos dois, né? Então, tipo, eu enrolei o máximo que eu pude. Só que teve um dia, a minha mãe tava fuçando nas minhas coisas, né? Tava organizando, e ela acabou encontrando o meu anticoncepcional. E assim, a minha mãe fez o maior escândalo. Não por eu tá tendo relação já, porque eu já tava com os meus 18 anos. Só porque ela disse assim que queria saber a pessoa que eu tava tendo relação, porque se fosse um cara só que eu tivesse namorando, ela não importava, mas ela não queria era que eu ficasse com um e com o outro, né? Então assim, a minha mãe perturbou tanto a minha cabeça que eu fui obrigada a contar que o cara que eu tava tendo relação era o sócio amigo do meu pai. E eu fiquei tão surpresa porque eu jurei que a minha mãe ia surtar quando eu contasse isso, mas não. Ela agiu super natural, sabe? A única coisa que ela me falou foi o seguinte: você vai ter que contar pro seu pai. Ou você conta, ou eu falo, não dá pra esconder mais. Então, assim, eu não tive escolha. Eu fui obrigada a contar tudo pro meu pai. E o meu pai reagiu pessimamente péssimo, sabe? Ele fez o showzinho dele, falando assim que não aceitava, que o cara tinha mais que o dobro da minha idade. O meu pai queria até desfazer a sociedade, ele só não fez isso porque ele não tinha dinheiro suficiente para comprar a outra parte, sabe? E aí eu sei que no final de toda essa confusão, meu pai falou assim que não aceitava de jeito nenhum, tava me proibindo de ter qualquer tipo de relação com ele. Só que assim, o meu pai, ele não tinha o direito de fazer isso comigo, eu já era maior de idade, né? Eu sabia muito bem o que eu queria pra minha vida.
Então, a única alternativa que eu vi foi morar junto com ele, porque ele me convidou, né? Ele falou assim, ó, se a situação na sua casa tiver complicado demais, né? Vem morar comigo, a gente não precisa necessariamente se casar, né? Só até seu pai entender e aceitar mais. E aí foi isso que eu fiz, só que o meu pai nunca entendeu e nunca aceitou a nossa relação. Acabou que não durou muito, sabe? Eu morei com ele por 8 meses e depois a gente se separou. Ao todo, a nossa relação durou quase 2 anos. Só que assim, a nossa separação não teve nada a ver com a nossa diferença de idade. Acabou porque tinha que acabar, sabe? Eu falo que foi bom enquanto durou. Foi tão bom que a gente se separou e continuou amigo depois disso, sabe? Só que o meu pai não. Você acredita que até hoje o meu pai joga na minha cara que o amigo dele só me levou para morar junto para afrontar meu pai e que depois que ele conseguiu me tirar de dentro de casa, ele perdeu totalmente o interesse por mim. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que assim, eu nem brigo com o meu pai, sabe? Eu deixo ele pra lá, eu respeito. Só que uma coisa que eu queria era que meu pai me respeitasse. Não é que porque ele é o meu pai, que só a vontade, só a verdade dele que vale, sabe? Eu também tenho o direito de errar, de acertar, sabe? De aprender com os meus erros, né? Porque eu acho que é assim que o ser humano evolui. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, e eu tenho que confessar uma coisa com vocês aqui, a gente é íntimo. Eu confesso que sempre que tem uma história assim que a mãe ou o pai quer controlar demais, eu acabo identificando, porque eu já falei várias vezes que eu sou uma mãe muito controladora. Meu filho tá com 13 anos, a minha filha vai fazer 15 e assim, eu trato eles como se eles tivessem 5 anos de idade, sabe? Eu sei que isso não faz bem, que às vezes eu tenho, né, que abrir as asas um pouquinho para deixar eles evoluir, para deixar eles aprender, mas assim, é uma coisa que pega demais, sabe? Eu sou muito controladora, então assim, eu super entendo esse pai, mas por outro lado, é como a menina disse, né? Ela já era maior de idade, ele tinha que respeitar, se ele não aceitasse, mas ele pelo menos respeitasse, né, a decisão dela. Porque, querendo ou não, é assim que o ser humano evolui mesmo, como ela disse, né? É com os erros, com os acertos, é assim que o ser humano vai pegando experiência e vai evoluindo na vida. E eu preciso evoluir para deixar meus filhos evoluir também. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Deixe seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda vez que eu postar história nova, o YouTube vai te notificar, tá? Me segue lá no Instagram, é esse que tá passando aqui na sua telinha. Lá eu fico 24 horas interagindo com vocês através dos stories, tá? E se você quiser me enviar a sua história, é nesse e-mail que tá passando aqui na telinha, tá? Eu vou ler, vou analisar e de repente, quem sabe, ela acaba aparecendo aqui no canal. Eu sempre gosto de deixar claro, gente, duas coisas. Primeiro, o nosso canal é interpretação de história de vida, totalmente diferente de conto erótico. E segundo, as histórias que aparecem aqui, elas podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes fictícias. Angélica, tem história fictícia no seu canal? Tem sim, muitas, que eu recebo e que eu escrevo também. A minha intenção aqui não é enganar ninguém, é só trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas das vezes até uma lição de vida, tá bom? E é isso, já falei demais. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!